presidente Lula se encontrou hoje com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A reunião ocorreu um dia após Vieira ter ido aos Estados Unidos para uma conversa com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A expectativa é que eles tenham tratado sobre a conversa entre Rubio e Vieira na Casa Branca. Além disso, os presidentes Lula e Donald Trump devem se reunir nos próximos dias para discutir o tarifaço e também as sanções impostas a autoridades brasileiras. O encontro foi acertado durante essa reunião dos chanceleres brasileiros e do brasileiro e do americano. A reunião ainda não tem uma data definida, mas pode acontecer na Malásia, durante a cúpula dos países do Sudeste Asiático, onde Lula e Trump vão estar no fim deste mês. Em nota conjunta, os chefes da diplomacia nos Estados Unidos e no Brasil classificaram as conversas sobre comércio e questões bilaterais em andamento como muito positivas. A nota assinada também pelo representante do comércio dos Estados Unidos diz que os dois governos concordaram em colaborar e conduzir discussões em múltiplas frentes em um futuro próximo, estabelecendo, portanto, um caminho de trabalho conjunto. De acordo ainda com o texto, ambas as partes concordaram em trabalhar juntas para agendar uma reunião entre os presidentes Trump e Lula na primeira oportunidade possível. A divulgação de uma manifestação conjunta não é um padrão, do Departamento de Estado americano, indicando, portanto, uma sintonia entre essas partes e sobre o teor desse encontro, Luciane Landial-Mendes, é o que dá para interpretar, assim, desse comunicado conjunto, Exatamente, Síria. A gente viu esse comunicado sair algumas horas depois desse encontro de Mauro Vieira com Marco Rubio na Casa Branca, na capital dos Estados Unidos. Esse comunicado, essa nota conjunta saiu às 8h58. Esse foi o horário divulgado por autoridades brasileiras. Então, o horário que a gente recebeu aqui, esse comunicado, então, em inglês e em português, nos dois idiomas, publicado inclusive no site do governo brasileiro. E a gente teve essa manifestação de uma atuação conjunta em vários sentidos, do Brasil e dos Estados Unidos, declarada nessa nota. Inclusive, sobre esse encontro presencial que deve acontecer entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Lula nos próximos dias. Esse encontro que é previsto já há algumas semanas, ele começou a ser discutido ali quando os dois se esbarraram no corredor da Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 23 de setembro. Também é ventilado desde a conversa que os dois tiveram por telefone já no início deste mês de outubro. Isso, claro, foi tratado, é um assunto que é discutido de forma conjunta. E quando a gente fala em padrão, a gente volta ainda, Síria, ao tom que Marco Rubio se referiu ao Brasil antes desse contato mais pacificado entre os dois presidentes, como a gente falou agora, que aconteceu primeiro em Nova York e depois por um contato telefônico, com um tom de ataque que Mauro Rubio já conduziu contra autoridades e instituições brasileiras, especialmente a Justiça, essas questões, inclusive, que correm por fora dessa negociação comercial, que é a negociação que é conduzida nesse momento pelas autoridades dos dois países. Fato é que o sinal de um contato mais pacífico iniciado por Trump, depois de cerca de 2 meses, até um pouco mais de 2 meses de ataques, de uma relação em um clima mais tenso, não tão pacífico como a gente tem observado agora. Então era natural que esse movimento, que esse mesmo tom fosse seguido por interlocutores do governo norte-americano, interlocutores que atuam diretamente com Donald Trump, como é o caso de Marco Rubio, que então voltou atrás nesse tom de ataque, nessa postura mais dura, e tem enfrentado esse debate. Recebeu Mauro Vieira, como a gente já viu, justamente porque também foi designado por Donald Trump para isso. Então é uma mudança de postura que a gente vê em vários sentidos, tanto nessa nota conjunta, na assinatura desse comunicado, quanto também na recepção de Mauro Vieira na Casa Branca, nesse encontro que aconteceu então na tarde de ontem, Síria.
Tá certo, Lu. E o Marco Rubio e Mauro Vieira evitaram, na verdade, tratar de questões políticas como a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O chanceler brasileiro destacou o clima amistoso da reunião em Washington e disse que pediu a revisão do tarifaço e o fim das sanções aplicadas a autoridades no Brasil. Antes da reunião, com a participação das equipes, Mauro Vieira e Marco Rubio tiveram um encontro, digamos que mais reservado, de cerca de 20 minutos. O teor da conversa não foi revelado, mas interlocutores da área diplomática acreditam que um dos temas pode ter sido o plano do presidente Donald Trump de usar a CIA para derrubar o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Após o encontro dessa quinta-feira, além dessa nota conjunta que foi divulgada, Mauro Vieira fez um balanço dessa reunião. Vamos ouvir o que ele disse. Por instrução do presidente Lula, mantive hoje uma ótima reunião aqui em Washington com o secretário de Estado Marco Rubio e em seguida com as equipes da Secretaria de Estado, do Departamento de Estado, com o representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. Essa reunião começou por um encontro bilateral a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e muito profunda, muito produtiva, seguida depois de uma reunião mais ampla em que estiveram presentes as equipes do representante comercial da Casa Branca, o USTR, James Greer, e as equipes do Departamento de Estado e também da Embaixada. A embaixadora Maria Luísa Viotti me acompanhava junto com os colegas do Ministério. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. Fui, como mencionei, acompanhado nessa reunião pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, pelos embaixadores Maurício Lírio e Philip Goff, e por assessores do meu gabinete. Pelo lado americano, participaram, além do secretário Rubio e do USTR Jameson Greer, o secretário de Defesa assistente, Michael Jensen, e os assessores do Departamento de Estado do USTR. Isso foi um princípio auspicioso de um processo negociador no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. Reiterei a posição brasileira transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Nós já estamos trabalhando na montagem de uma agenda de reuniões e manterei contatos diretos com o secretário Rubio nos próximos dias para monitorar o avanço e estabelecer prazos para novos encontros. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. É o reforço disso que a gente vem divulgando por aqui, né? O Mauro Vieira destacando, portanto, todos os preparativos, né? Tudo que está sendo organizado para esse encontro presencial entre Donald Trump e o presidente Lula. Bom, Luciane Landim, agora há pouco a gente falava desse encontro, dessa reunião do presidente Lula com o Mauro Vieira, né? Já tem alguma informação sobre essa reunião de agora à tarde? Síria, foi uma reunião que entrou na agenda do presidente para começar às 16 horas no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial aqui em Brasília, ou seja, não aconteceu na sede administrativa, que é o Palácio do Planalto. Mauro Vieira chegou no Palácio da Alvorada por volta desse horário e saiu agora há pouco, ali às 6h40, então há cerca de meia hora, né, mas saiu sem dar manifestações, sem falar com a imprensa que estava no local durante toda a tarde esperando
acompanhando essa reunião, mas a gente tem claro, sim, que essa reunião foi convocada, foi marcada na agenda do presidente justamente para que Mauro Vieira falasse, explicasse o que tratou nos Estados Unidos, como que foi esse encontro com Marco Rubio na data de ontem, mas até o momento, sem nenhuma manifestação, a gente questionou o Itamaraty se haverá alguma nota sobre essa reunião com Lula, mas até o momento a gente não tem informação e essa saída de Mauro Vieira do Palácio da Alvorada, onde Lula mora por ser presidente da República, sem nenhuma manifestação com a imprensa. Síria. Tá certo, Lu. Bom, e em meio a operações militares dos Estados Unidos no Caribe, com ataques a barcos venezuelanos, o presidente Lula defendeu a soberania da Venezuela. Mas ele não citou Nicolás Maduro nem Donald Trump, presidente dos dois presidentes aí dos dois países, né? Essa declaração foi durante o 16º Congresso do PCdoB em Brasília, nessa quinta-feira. A fala foi pouco antes de Mauro Vieira se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Como é que se explica uma figura politicamente grotesca como Bolsonaro virar presidente da República desse país? Como é que se explica? Como é que se explica outra figura ser eleito em outros países da América do Sul e na Europa? E eu que tive o prazer de viver na presidência do Brasil entre 2002 e 2010, no melhor momento político, ideológico e social da América do Sul, a minha convivência com Cristina, a minha convivência com Michelle Bachelet e com Lago no Chile, com Kirchner e Cristina na Argentina, com Tabaré e com Mujica no Uruguai, com Peru Lugo no Paraguai, com tanta gente, o companheiro Chaves na Venezuela, com o companheiro Evo Morales na Bolívia. Ou seja, isso tudo acabou. Bom, durante esse evento, né, como vocês ouviram, Lula destacou a boa relação com os líderes esquerdistas sul-americanos nos 2 primeiros mandatos à frente da presidência, o que, segundo ele, foi o melhor momento. Ele disse aí agora há pouco, né, que foi o melhor momento político, ideológico e social da região, com a chamada Onda Rosa. Entre outros petistas, ele acabou citando, né, nessa sonora que a gente acabou de ouvir, portanto, Hugo Chávez, antecessor e padrinho político de Nicolás Maduro. Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. E dependendo do jeito que essa informação chega na cabeça das pessoas, agora na rede social, esses grupos de zap, todo mundo tem grupo de zap, todos vocês têm grupo de zap. Às vezes para brigar entre pessoas, entre amigos mesmo, todo mundo. Eu não sei que tanto diabo se conversa. Eu sempre achei que parente bom era aquele que a gente viu uma vez por mês. Agora não. É toda noite um zap, boa noite, querido, boa noite, querida, bom dia, querido. É toda hora. O que você almoçou? O que você comeu? Não sei para que tanta conversa. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela só aumenta. O governo Trump autorizou operações da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, em território venezuelano. O presidente norte-americano disse que considera atacar em terra cartéis de droga que operam na Venezuela. Na quinta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, voltou a dizer que Maduro é um líder
ilegítimo. Os Estados Unidos acusam o ditador venezuelano de liderar uma organização narcoterrorista e oferecem uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão dele. Na noite de quinta-feira, Nicolás Maduro criticou o que chamou de guerras fracassadas no Afeganistão, Iraque e Líbia e de golpes de Estado orquestrados pela companhia na América Latina, citando inclusive Argentina e Chile na década de 70. O embaixador da Venezuela na ONU, Samuel Moncada, protestou contra o que chamou de execuções extrajudiciais e também afirmou que entre os 27 mortos dos bombardeios norte-americanos no Caribe estavam cidadãos de Colômbia e Trinidad e Tobago também, incluindo aí 2 pescadores. Nós ouvimos, portanto, que o presidente Lula, ele mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante essa fala dele que nós acabamos de ouvir, quando ele participava ontem em Brasília da abertura de um congresso do PCdoB. Bom, e hoje, atendendo a um pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes reabriu o inquérito por interferência de Bolsonaro, por suposta interferência, de Bolsonaro na Polícia Federal. Luciane Landim, nos ajude, por favor, a relembrar este caso. O que aconteceu na época, hein? Seria um caso de 2020, E trata justamente, como você falou agora há pouco, de uma suposta interferência na Polícia Federal, nas atribuições ali, nas competências e inclusive em cargos da Polícia Federal. Esse cargo foi aberto então em 2020, há 5 anos, quando o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, atual senador, deixou o cargo no governo Bolsonaro, acusando o ex-presidente, na época ainda ocupante do Palácio do Planalto, de interferências políticas na direção geral e em superintendências da Polícia Federal, como, por exemplo, a demissão do então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, após investigações da instituição contra aliados. Essa investigação, então, foi encerrada ali, foi deixada de lado, na verdade, sem qualquer indiciamento, inclusive mirando o ex-presidente. Em setembro de 2022, a então vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu o arquivamento dessa ação e agora a gente teve uma manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, pedindo, então, a reabertura. Gonet afirmou que a análise dos autos indica a necessidade de realização de diligências complementares para possibilitar um juízo adicional e mais abrangente sobre os fatos investigados. Com essa decisão de Moraes, então, Bolsonaro volta a ser mirado, volta a ser alvo de uma investigação no Supremo Tribunal Federal, conduzida também pela Polícia Federal, sobre esse caso que aconteceu lá em 2020, com a saída de Sérgio Moro da pasta do governo, desse Ministério Ministério da Justiça. Essa saída que foi bastante atribulada, A gente lembra bem, foi uma saída com troca de acusações, justamente por essa questão de suposta interferência em cargos da Polícia Federal. É disso, então, que essa investigação trata e que vai ser reconduzida agora com essa reabertura autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes no STF. Síria.